Hoje nós vamos para a 12ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Marcos com o tema Sofrimento e Morte do Servo. E o texto para leitura em classe está no livro de Marcos, capítulo 15, do verso 22 ao 47. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 15 de Marcos. Ele contém 47 versos, que somados ao comentário, com certeza o nosso crescimento será ainda maior. Portanto, tira um tempinho e lê Marcos capítulo 15. Eu quero agradecer também a você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. A você que tem compartilhado o link e vai compartilhar, muito obrigado. E a você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e alcançando ainda mais vidas para o reino de Deus, você também será muito bem-vindo ao canal. Portanto, meu agradecimento a você daqui da nossa cidade de Manaus, de todo o nosso interior do estado do nosso Amazonas que nos acompanham. Também eu quero agradecer a você que nos acompanha do estado do Pará, do estado do Amapá, do Acre, do Maranhão, do Piauí, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, ou seja, de toda essa linda nação brasileira que nos acompanham, sejam todos bem-vindos, ou em qualquer lugar aonde você estiver nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like, de dar a sua curtida, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também seja muito bem-vindo. Vamos então ao nosso comentário de hoje, iniciando quando o escritor diz que Jesus segue o seu firme propósito de ser obediente ao Pai e obediente até a morte, e conforme disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Segundo o autor, nós vamos começar falando sobre o julgamento, que está no capítulo 15, do verso 1 ao verso 20. Ele inicia dizendo que Pilatos entrou numa enrascada, no verso de número 1, porque naquela noite, cedo de manhã, encerrada a reunião do Sinédrio, os líderes judaicos entregam Jesus para que Pilatos julgue a causa e condene Jesus à morte. Vale lembrar de que Pilatos é governador da Judéia, que serve ao sistema romano, e o Sinédrio, ele não tinha autoridade para aplicar a pena de morte, segundo diz o escritor João no capítulo 18, verso 31. E lá nesse tribunal judaico, o mestre, o servo, ele é condenado ou ele é acusado de blasfemar contra Deus. E como ele é acusado de blasfemar contra Deus, a sentença é que ele seja morto. E como o tribunal judaico não tem autoridade para matar, então manda para o tribunal romano, que lá eles têm lei que pode mandar matar sem nenhum problema. Quando ele chega agora diante de Pilatos, a acusação já não é mais de blasfêmia. A acusação agora já é de traição ao sistema do governo romano. Para os judeus, no tribunal religioso, no tribunal judaico, ele é acusado de blasfêmia. Diante do Pilatos agora, a acusação é de traição, que ele está traindo o governo, dizendo que as pessoas não deveriam pagar tributos a César. Só que também é uma acusação falsa, porque lá no capítulo 12 de Marcos, Jesus tinha deixado bem claro isso, quando os principais fariseus e os herodianos chegam diante dele perguntando, fazendo uma pergunta maliciosa, dizendo, é lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus então, sabendo de que o que eles estavam querendo era colher alguma palavra de Jesus para ter de que o acusar, diante dos líderes religiosos ou dos líderes civis, então Jesus pega uma moeda e pergunta deles de quem é essa imagem nessa moeda. E eles dizem, a imagem é de César. E Jesus então diz a eles, dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus, portanto, não entra em contradição e nem tampouco coloca ninguém contra o governo. Mas aqui ele está sendo acusado de que ele está trazendo dificuldade, ele está traindo o governo. É uma acusação também leviana. Mas agora o caso está na mão de Pilatos, para Pilatos resolver. E segundo o texto, Pilatos faz uma entrevista com Jesus e percebe a inocência de Jesus. Ele não percebe absolutamente nada de tudo que ele pergunta. E Jesus sempre permanece em silêncio. É bem verdade que o silêncio de Jesus
ele está cumprindo uma profecia que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 7, quando o profeta Isaías, ousado pelo Espírito Santo, ele diz: ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É desta forma que Jesus está se comportando diante de Pilatos, e Pilatos fica sem saber o que fazer. Ele chega então a uma conclusão de que Jesus está diante dele ali simplesmente por causa de inveja. Um outro ponto que nós aprendemos também no comentário, que aqueles líderes religiosos, eles tinham uma espécie de ciúme profissional. E nós precisamos também ter cuidado com cada um de nós, porque pregadores, pastores, professores e etc., nós não estamos isentos disso. De quem sabe termos ciúmes profissionais. Eu e você que servimos no serviço sacerdotal. O serviço sacerdotal que prestamos ao reino de Deus não é uma profissão, é uma vocação. E aqueles sacerdotes, na verdade, eles eram sacerdotes que deveriam prestar o serviço para o reino de Deus como uma vocação, mas eles estavam fazendo do sacerdócio uma profissão, de maneira que quando Jesus surge no cenário, fazendo a obra sacerdotal como ele fazia, isso incomoda as pessoas, eles ficam incomodados, ele vai tirar-nos da nossa posição, ele está ganhando prestígio, está ganhando popularidade. E desse jeito, se ele continuar aí nesse cenário, nós estamos desempregados, porque na verdade eles estavam fazendo do sacerdócio um emprego. E nós precisamos entender, meus irmãos, que eu e você também não estamos livres disso. É possível que alguém tenha inveja da realização espiritual de outrem. É possível que alguém, quando cresce no ministério e tem realizações, igreja que cresce, templos grandes, e que alguém tenha inveja disso. É possível que alguém também tenha inveja de um obreiro, de um sacerdote, de um pastor, de um pregador, porque ele pregou uma linda mensagem, uma mensagem poderosa, divinamente espiritual, trouxe realmente reação de Deus ao povo, e alguém fique enciumado. Por que foi ele que pregou? Por que não eu? Por que o povo recebeu desta forma? É possível que alguém também fique enciumado desta forma. Queridos, e à luz do comentário do Champlin, nós podemos observar que existem pessoas que podem ficar pensando: por que a igreja dele cresce e a minha não cresce? Isso é um ciúme, é uma fraqueza sacerdotal de uma pessoa que está transformando o sacerdócio em uma profissão. E nós precisamos ter cuidado com isso para não acontecer na nossa vida o que aconteceu com aqueles líderes religiosos. O motivo porque eles querem que Pilatos condene Jesus é por causa disso. Eles estão se sentindo ameaçados. Se ele continuar assim, nós estamos desempregados. O escritor diz que Pilatos agora manda Jesus então para Herodes, porque na entrevista ele descobriu que Jesus era galileu e que Herodes pertencia à jurisdição da Galileia, e manda então para Herodes. E segundo o historiador, diz que o que Pilatos queria era que Herodes, ao ouvir Jesus, também tivesse o mesmo sentimento que ele teve, de que Jesus não tinha culpa no cartório. E Herodes pudesse mandar para Pilatos dizendo: olha, eu não vejo nele culpa alguma. Herodes, com seu egoísmo ainda lá em cima, porque segundo o texto diz que quando Herodes viu Jesus chegar na sua presença, ele se alegrou. Por que ele se alegrou? Eu estou diante do Filho de Deus? Não foi isso. É porque Herodes temia Jesus, porque Herodes mandara matar João Batista, e quando Jesus surge no cenário da Judéia pregando o evangelho do reino de Deus, a mensagem que Jesus pregava e os sinais que Jesus fazia era semelhante ao de João Batista, e Herodes pensava que esse homem fosse o João Batista que tinha ressuscitado, e ele sabia do que fazia, mas ele tinha temor de encontrá-lo. Mas quando Jesus chega, agora ele diz assim: agora está ele aqui diante de mim, chega como um prisioneiro. Aí Herodes se alegra, não se alegra porque Jesus está ali, mas se alegra por causa do seu egoísmo. Agora sim, ele está diante de mim. E o que Herodes faz? Herodes também condena, castiga, Jesus condena e manda de volta para Pilatos. Agora a reação de Pilatos já é outra. Ele tinha autoridade. Era um costume entre o povo no dia da festa, que já ia começar, logo à noite a festa ia começar, soltar um prisioneiro que tivesse preso, a pedido do povo.
E o que acontece? Então Pilatos chega diante do povo e propõe a libertação de um dos prisioneiros. Barrabás era um prisioneiro que colocava risco à sociedade. Segundo o historiador diz que ele era um prisioneiro que era um revolucionário. Então por isso ele estava preso. Mas queridos, Pilatos diante do povo, agora ele quer ganhar prestígio político e diz, olha, quem que vocês querem que eu solte? Eu vou dar a oportunidade para vocês decidir. E no verso de número 9 do capítulo 15, eu acho interessante que Pilatos ainda propõe, vocês querem que eu solte Jesus, o Nazareno? E eles dizem, não, nós não queremos Jesus, o Nazareno. No verso 11, nós vamos ter a influência dos líderes religiosos que estão influenciando esse povo para dizer, falem para ele soltar Barrabás. E o povo gritava, solte a Barrabás. E o que é que eu faço desse Jesus? Crucifica Jesus. Mata Jesus. Irmãos, por que esses líderes religiosos voltam mais uma vez? Lembra que eles estão ali no começo preocupados por causa do cabide de emprego deles, que eles possivelmente perderiam se Jesus continuasse no cenário. Eles têm mais um argumento, Barrabás não nos ameaça no nosso ministério. Barrabás não nos ameaça no nosso sacerdócio. Barrabás ameaça a sociedade. E como o problema da sociedade, quem resolve é Pilatos, então pede Barrabás, porque se ele der problema de novo, o problema é deles, não é nosso. O que nós queremos mesmo é tirar Jesus do meio do nosso caminho para que a gente prossiga fazendo o que a gente quer, solto, abertamente, sem ninguém estar se intrometendo no que nós estamos fazendo. Por isso que eles pedem Barrabás, irmãos, porque Barrabás não colocava em xeque o ministério deles. Mas Jesus sim, Jesus batia de frente. Todavia, nós vamos perceber de que o que está acontecendo com Jesus é cumprimento profético. Nós estamos estudando sobre isso. Mas aí Jesus chega na mão dos soldados cruéis. Esses soldados, diz o texto, que eles colocam Jesus para ser crucificado. Esses criminosos eram detidos, amarrados em um poste, e eram então flagelados com chicotes de couro, com pedaços de ossos ou de ferros afiados na ponta daquelas tiras de couro que estavam no chicote. Cada um chicote desse possivelmente com 3 tiras, em cada uma ponta dessa tira um pedaço de osso afiado ou um pedaço de metal pontiagudo, e cada vez que o carrasco batia com aquele chicote, que ele puxava um pouco para o lado dele, aquelas tiras de couro, além de ferir, as pontas de osso ou de ferro que batia na costa ou em qualquer lugar do réu, rasgava, dilacerando, às vezes colocando os ossos a serem expostos e às vezes até órgão daquele criminoso. Alguns criminosos, segundo o comentarista diz, que eles nem aguentavam chegar até o lugar da crucificação, eles morriam antes. Mas o açoitamento de Jesus tem acréscimo pavoroso. Jesus já estava frágil, ele já tinha sido maltratado pelos soldados de Herodes, maltratado diante de Pilatos. Então ele está fragilizado, indo ao caminho do Calvário, fragilizado já. Além de fragilizado, irmãos, ainda tinha algo muito pior do que com qualquer um outro criminoso. Era que o povo ainda clamava e o povo gritava, o povo fazia com que o carrasco se sentisse mais carrasco ainda. A mando de quem? Das autoridades religiosas. Agora, não só as autoridades religiosas, mas também as autoridades civis estavam também fazendo isso. O carrasco pegaram, vestiram Jesus de uma veste de púrpura, uma veste que só quem vestia era a classe real. E eles vestem, colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, não para dizer que Jesus é rei, mas, segundo o comentarista, para debocharem de Jesus, para falarem ironicamente, até se ajoelhar diante dele e dizer, salve o rei dos judeus. Não porque eles estavam querendo homenagear Jesus, mas porque eles queriam ironicamente maltratar ainda mais, vituperar muito mais a Jesus. Mas, queridos, segundo o comentário, o escritor diz que tudo isso que está acontecendo está registrado nas profecias do profeta Isaías, no capítulo 50, no verso de número 6, quando ele diz assim, as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me
me afrontam e me cospem. No capítulo 53, no verso 7, já li para você quando ele diz: e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele prossegue ali o seu caminho de obediência, porque ele tinha um objetivo. E daí chegamos então ao momento da crucificação. Marcos capítulo 15, verso 22, o lugar da crucificação era o Gólgota, lugar da caveira em hebraico, fora dos muros das cidades. Por que fora do muro da cidade, pastor? Porque lá no livro de Levítico estava registrado, no capítulo 24, no verso 14, que quando alguém fazia uma blasfêmia contra Deus, essa pessoa deveria ser tirada do meio da comunidade. Todas as pessoas que ouviram esse alguém blasfemar, colocava a mão sobre a cabeça desse homem ou dessa mulher que blasfemou, e ela seria apedrejada até morrer. Por isso Jesus agora vai sair também da cidade, ele não vai morrer dentro da cidade. Ele vai sair da cidade porque a acusação era que ele tinha blasfemado. Jesus, como já falei para você, ele havia sido surrado e humilhado impiedosamente já por 2 vezes. E diz a palavra de Deus que ele vai caminhando, não consegue carregar a sua cruz, e os romanos então pedem a um certo Simão Cirineu, que vai passando ali do seu trabalho, e eles obrigam a Simão a ajudar a carregar a cruz, ajudar a Jesus a carregar aquela cruz. Na verdade, os judeus odiavam isso dos romanos, mas eles tinham autoridade para isso. Eles mandavam em quem quisesse para fazer qualquer ato, e tinha que fazer mesmo. Mas Jesus também já tinha alertado seus discípulos muito antes no livro de Mateus, capítulo 5, verso 41. Quando ele diz assim: se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus também já tinha mostrado no começo acerca disso, de que mesmo tudo que eles estavam fazendo com o mestre, obrigando a fazer aquilo, ele queria fazer um pouco mais ainda, porque o seu propósito era ir até o final para resgatar a mim e a você da condenação eterna. A crucificação é uma das formas mais abomináveis de execução já criada pelo homem e remonta aos Medos e Persas no século 7 a.C. E esta prática se espalhou pelo leste do Mediterrâneo no século 4 a.C. por meio de Alexandre o Grande. O Império Romano adotou como forma dominante de execução até os anos 337 depois de Cristo. Na crucificação, a morte era lenta e dolorosa, ao mesmo tempo humilhante. E chegando ao local da execução, aonde aquele criminoso levava a sua cruz, lá ele era deitado, então amarrado os seus braços ou cravado com cravos. Uma vez que esse criminoso estava sendo crucificado naquela barra horizontal, agora eles levantavam essa barra com o criminoso já amarrado, na haste que estava na vertical, fixado ali no solo. Aquele criminoso ficava exposto à vergonha, porque muitas vezes podia estar despido e ficava ali por algum tempo, e enquanto estendia os braços naquela cruz ali, de pendurado completamente, ele ficava procurando ar para ver se conseguia respirar, para ver se conseguia viver ainda um pouco mais. Ele estava ali naquela situação, sofria incontáveis ataques agudos, desmaiando em exaustão muitas vezes. E com isso, alguns observando isso, resolveram colocar um suporte nos pés para que esse criminoso então descansasse os seus pés. E na hora que ele quisesse puxar um pouco mais de ar, ele ter como descansar um pouco o seu corpo naquele apoio nos pés. Mas na verdade esse apoio não era porque as pessoas estavam com dó, estamos com dó, não. Era para que ele pudesse sofrer mais ainda e demorar muito mais a morrer. Por isso que tinha aquele suporte. E ele ficava ali. Sem contar, irmãos, que alguns criminosos não morriam no mesmo dia. E ficava exposto ali à noite, o frio, o calor do sol no dia seguinte. E porque os ferimentos eram tão cruéis e tão expostos que as vísceras às vezes ficavam de fora, os ossos também aparecendo, o sangue que ensanguentava todo aquele corpo e começava a cheirar mal.
tanto os cães vinham para rasgar aquele corpo, como os corvos também vinham antes mesmo daquele condenado morrer. Jesus então estava nessa situação, sendo crucificado desta forma. Mas o escritor agora fala de insultos e escárnios. Verso 30 do capítulo 15, quando as próprias autoridades e todas as pessoas que passam ali dizendo, salvou os outros, não salva-se a si mesmo, não foi profeta, profetiza agora. Se é filho de Deus, por que tu está morrendo aí? Teve tanto poder para outras pessoas e não tem para ti mesmo. Ou seja, Jesus está sendo escarnecido. Contrariando então a toda a população judaica, Pilatos coloca em cima daquele madeiro, acima da cabeça de Jesus, uma epígrafe em hebraico, latim e grego, dizendo, Rei dos Judeus. Os judeus dizem assim, Pilatos, não coloca isso, Rei dos Judeus, porque na verdade ele não é o nosso rei, mas coloca que ele dizia que é Rei dos Judeus. E Pilatos diz a eles, o que escrevi, escrevi. Vale lembrar que esse criminoso que estava ali naquela cruz, sofrendo, as pessoas chegavam e traziam alguma substância narcótica para dar a esse criminoso que passava alguns dias sofrendo ali com tanta agonia, com tanto gemido, com tanta dor, para minimizar. Não era porque alguém tivesse com dó, mas era exatamente para minimizar a dor e ele continuar ainda ali sofrendo ainda muito mais. Essa mesma oferta é trazida para Jesus, mas Jesus rejeita, Jesus não quer, Jesus não toma, não bebe. Por que ele não bebe? Porque ele tinha falado lá no capítulo 10 do livro de Marcos, quando os discípulos estavam ainda pensando que o reino de Deus era deste mundo, e ele está dizendo, não, não é. Senhor, nós queremos posição contigo. Não, o meu reino é diferente. Vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão prontos para ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ah, nós podemos. Eles pensavam que era então o cálice de lá da hora da vitória, o batismo da unção para eles poderem governar com autoridade. Não, o batismo Jesus estava falando que era o batismo da hora da sua morte, quando ele seria esquecido até pelo próprio Pai, de ver tanto pecado diante dele, o Pai não conseguiria olhar para ele. Por isso, quando ele clama lá na sua morte, dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Era esse batismo, o Pai não conseguindo olhar para o Filho, de ver tanto pecado sobre ele. Não que ele tenha pecado, mas o meu, os seus, nossos pecados sobre ele. E o cálice que ele estava dizendo ao discípulo que ia beber era o cálice da sua morte. Por isso ele não aceita a substância narcótica, porque ele queria estar consciente até o seu último momento de vida para entregar ao Pai o seu sacrifício em plena consciência diante de todos, até a hora da sua morte. Mas agora o escritor chega na sua morte. Jesus chega no Calvário, é crucificado, e ele assume então naquela cruz a partir das 9 horas da manhã, ou seja, às 3 horas da contagem de Israel, que Israel começava a contagem no amanhecer do dia, e ele é crucificado às 3 horas. E ele fica ali em agonia. Quando é ao meio-dia, a Bíblia diz que há uma escuridão, toma conta de todo o universo naquele dia, porque o Filho do Homem estará ali em agonia por mim e por você. E para alguns judeus, até a hora nona, que houve trevas, certamente alguns judeus deveriam ter lembrado da primeira Páscoa lá no Egito, quando aconteceu, que na 7ª praga houve uma escuridão, e quando chegou na 10ª praga, a morte do primogênito, para que o povo de Israel fosse liberto por causa da transgressão ou do pecado de Faraó, que não admitia a presença de Deus. Jesus está então naquela cruz, de 6 horas até as 3, ou seja, do meio-dia até as 3 da tarde, sofrendo angústia pelos nossos pecados, e às 3 da tarde, exatamente o primogênito de Deus, o Filho de Deus, vai morrer na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. A escuridão no Calvário anunciava que o Filho primogênito de Deus estava prestes a entregar a sua vida pelos pecados de todo mundo, eu e você incluso nisso. Mas aí o escritor agora fala sobre Jesus expira por volta das 3 horas da tarde, a hora nona dos judeus.
ou seja, a hora em que a oferta regular do final da tarde era oferecida no templo. A morte do servo não representou um fim trágico. Para algumas pessoas que por ali passavam, podia pensar, teve um fim trágico. Fez tanto milagre, fez tanta coisa boa, mas agora teve um fim trágico, vergonhoso até. Mas na verdade, irmãos, não era isso que estava acontecendo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 e no verso 20, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós observamos à luz do texto de que o que Jesus estava fazendo era cumprindo agora, dando início a uma nova fase, a um novo tempo para a vida da igreja, para a vida do mundo, de uma forma em geral. O escritor ainda deixa claro para nós que nesse momento que Jesus está nessa cruz, morrendo, nessa angústia, ele está colocando o fim ao antigo sistema sacrificial que estava registrado ou está registrado no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, aonde está escrito todos os tipos de oferta que as pessoas deveriam fazer quando pecasse diante de Deus, trazer um sacrifício para que fosse oferecido diante do Senhor pelo seu pecado. E Jesus agora está dizendo, olha, eu estou assumindo essa posição. Não haverá mais necessidade de que vocês estejam trazendo sacrifícios e sacrifícios por causa do pecado de vocês, porque a partir de agora eu estou entregando a minha vida para um novo recomeço, uma nova fase, um novo tempo na vida de vocês. Ou seja, ele não está tendo um fim trágico, mas sim iniciando uma nova etapa para a nossa vida. E para a demonstração desta realidade, o próprio Deus rasga o véu do templo de alto a baixo para mostrar a todos aqueles que conheciam o sistema religioso que aquela cortina, aquele véu fazia separação entre o santo do santo, que naquele lugar só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano para oferecer sacrifício por si, pela sua família e por toda a nação de Israel. Agora o véu está rasgado, dizendo assim, a partir de hoje não há mais necessário de intervenção de que alguém entre diante de Deus para oferecer sacrifício pelo pecado de outro, porque o sacrifício agora, o véu foi rasgado, o sacrifício é eterno, Jesus Cristo, e todos que chegarem ao Pai através de Cristo têm livre acesso diante de Deus. Glória a Deus. Então, quando olhamos para esse ponto do comentário, nós vamos perceber o que está acontecendo é isso. Abrindo-se, começando um novo caminho, um novo horizonte para todas as pessoas. E ainda mais, o escritor Marcos registra um outro exemplo prático desse novo tempo espiritual. Um centurião, um oficial romano, responsável por 100 soldados, ele reconhece publicamente que aquele homem morto e desfigurado, pendurado em uma cruz, era o Filho de Deus. Ele faz uma declaração pública para mostrar de que Jesus é o Filho de Deus. E a gente termina então o comentário de hoje falando sobre o seu sepultamento. Nesse sepultamento de Jesus, agora, sexta-feira, 3 horas da tarde, o servo acaba de morrer. E não podia ficar aquele corpo morto ali naquela cruz. Vale lembrar de que as autoridades romanas não permitiam que um condenado morto, crucificado, ele fosse tirado da cruz para ter um enterro digno, um sepultamento digno. Essa pessoa era tirado e jogado num campo aberto para que os cães e os corvos então devorassem o restante, que ainda sobrasse. E Jesus estar ali, ele precisava ser tirado dali. E quando ele está na cruz, irmãos, tem lá no Sinédrio um homem chamado José de Arimateia, mais um outro chamado Nicodemos, que teve um encontro especial com Deus. Eles faziam parte do Sinédrio. Eles não fizeram parte da condenação de Jesus, eles não votaram, eles não estariam presentes ou se absteram do voto. Quando alguém diz que o Sinédrio por inteiro voltou para essa condenação de Jesus.
existia 2 crentes lá dentro que não se corromperam, que não se entregaram. E José de Arimateias, ele vai até Pilatos e diz: me dá o corpo dele para que eu possa fazer um sepultamento. Pilatos até se espantou, mas já morreu? Porque geralmente a pessoa ficava ali sofrendo dias. E Pilatos manda lá o seu oficial, o seu comandante lá, vai lá olhar, ver se esse cara morreu mesmo. E quando chegaram lá, o servo tinha morrido. E autoriza então José de Arimateia a tirar o corpo de Jesus dali. José de Arimateia tira, auxiliado por Nicodemos. Não dava mais tempo de fazer muita coisa longe dali, mas naquele mesmo lugar havia um horto, onde existia um cemitério, onde existia ali um lugar de sepultar as pessoas, onde existia uma cova escavada numa rocha que nunca ninguém tinha sido sepultado. E José de Arimateia então pega Jesus, juntamente com Nicodemos, que prepara todos os preparativos, e coloca Jesus naquela cova, e rola uma pedra grande para a entrada daquela cova. Antes que findasse o dia da sexta-feira, para começar o sábado, Jesus já está então guardado ali. E tudo isso, meus irmãos, era também cumprimento profético. No livro do profeta Isaías 53, verso 9, está escrito que ele também foi sepultado entre os ricos. Ou seja, Jesus está sendo trabalhado por Deus. Deus o Pai está trabalhando para que José de Arimateia, mesmo naquele senado, mesmo naquele sinédrio, ele não se venda, ele não se corrompa. Nicodemos lá também, preparados para essa hora, para no dia da morte do Senhor, ele também ter um enterro digno como uma pessoa de bem. Portanto, eu vou finalizar o comentário de hoje agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. E que possamos, à luz da palavra de Deus, entender que o propósito desse comentário, meus irmãos, é entendermos, vou repetir mais uma vez, entendermos que só há salvação para aqueles que creem em Jesus. Em segundo lugar, compreender que o sacrifício de Jesus foi cumprimento profético. E em terceiro e último lugar, testemunhar que eu e você, que nós, estamos debaixo dessa nova aliança celebrada através do sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, Deus te abençoe, que você tenha uma excelente EBD. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido professor, professora, e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.